Enganoso é o coração, mais do que todas as coisas, e desesperadamente corrupto. Quem o conhecerá? 10. Eu, Senhor, esquadrinho o coração, eu provo os pensamentos, e isto para dar a cada um segundo o seu proceder, segundo o fruto das suas ações. Só até aí. Curva aí a sua cabeça um minutinho. Oh, Espírito Santo, meu Abba, meu Paizinho, o Senhor é digno de ser exaltado, de ser glorificado. O Senhor é bem-vindo aqui, Jesus. Toma a liberdade, toma a direção. Os nossos corações estão rendidos a Ti nessa manhã. Já sentimos a Tua presença no louvor. Eu sei que o Senhor já tem falado desde o momento que a gente pisou nessa igreja, desde o momento que as portas foram abertas, o Senhor já se fazia presente aqui. Mas eu te peço que nessa manhã a sua presença seja mais real ainda, direcionando e alinhando o nosso coração ao teu coração, Pai. Cumpra o teu querer neste lugar, Jesus. Toma o teu lugar de honra, pois os nossos corações estão aqui por ti e para ti. Nós sabemos que todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Ti, que são chamados segundo um propósito. E nós entregamos essa manhã em Tuas mãos, nós rendemos o nosso coração a Ti, Jesus, fica à vontade. Fala conosco, Jesus, nessa manhã, fala ao nosso coração, grita se for preciso, mas não permita que a gente saia daqui sem Te ouvir, Jesus. Não permita que a gente saia daqui sem alinhar o nosso coração ao Teu, Jesus. Pois sabemos que a Tua vontade, ela é boa, ela é perfeita, ela é agradável. E nós sabemos que tem um Pai, e o Senhor é o nosso Pai. Em nome de Jesus. Amém. Tomar uma água que eu arrumei uma tosse ali faz 5 minutos. Mas eu vou entregar o meu melhor, porque é para o Senhor. O título que eu dei, que o Senhor me deu, foi Insatisfeitos. Por quê? Aí eu falei com a Jaine, eu não sei qual porquê que é, viu, Jaine? Se é aquele junto, aquele separado, aquele com acento. Aí você coloca o que tem que ser. E eu confesso que já faz uns 20 dias que o Senhor tem ministrado ao meu coração a respeito do coração. E há 2 semanas atrás, a Rose veio aqui e o título dela era Onde está o seu coração? E eu falei, nossa, Senhor, era o meu título. Meu, tá? Meu título. E na mesma hora, o Senhor, tão bom, Ele me deu esse título, Insatisfeitos, por quê? E eu falei, nossa, obrigada, Espírito Santo, você foi muito rápido na correção. Porque na mesma hora que apareceu ali, e depois eu perguntei a Rose, falei, Rose, você pregou quase a minha palavra. E ela falou, não foi eu que escolhi o título, foi as meninas do Data Show. E aí a Raquel virou e me explicou assim, quando o pregador não tem um título, a gente vê mais ou menos do que ele está fazendo e escreve um. Mas eu sentada ali, quando eu li o título da Rose, eu falei, não acredito que ela vai pregar o que eu vou pregar, Senhor. E na mesma hora o meu coração se inclinou a se enganar. E eu falei, se ela vai pregar o que eu vou pregar, o que eu vou pregar? Só que a mensagem dela foi para outro caminho. Ela pregou sobre o Vale de Ossos Secos. Quem estava aqui vai lembrar. E foi uma mensagem poderosa da parte de Deus. E na quarta-feira passada o pastor veio aqui, pastor Zaqueu, gente. E ele desceu o cajado na gente. E eu falei, nossa, que bom, porque eu achei que ultimamente o Senhor só estava entregando o cajado na minha mão, que era para mim ser o carrasco. Mas aí o pastor Zaqueu pegou a carga comigo e eu fiquei muito feliz. E aí eu fiquei pensando ainda mais no que o Senhor tinha me convidado para compartilhar com a igreja. E aí a primeira palavra é a de Mateus, que diz que aonde está o seu tesouro, ali vai estar o seu coração. E antes dele dizer isso, ele vai falar assim, não acumuleis para si tesouros nessa terra, nem ouro, nem prata, nem as coisas que corroem, que a ferrugem destrói. Mas acumulei para vós tesouros nos céus,
nas coisas que são eternas, que não são passageiras, que o homem não pode tocar, que o homem não pode destruir, que o homem não pode contaminar, que o homem não pode mudar, que o homem não pode fazer de outro jeito, porque as coisas que vai vir de Deus é do jeito dele. E aí o meu coração, ele é enganoso igual o seu. Por isso que eu li Jeremias, que o nosso coração, ele é desesperadamente corrupto. Quem o conhecerá? Querido, às vezes nem a gente mesmo conhece o nosso coração. E aí vamos lá para o contexto onde tudo isso começou. Eu estava numa conversa com uma amiga, e era aquele tempo da Black Friday, que todo mundo quer comprar tudo, que as lojas põem tudo em promoção. E eu mexo muito no Instagram. E aí eu ficava lá vendo as lojas que eu gosto, falava, comprava essa roupa, comprava essa, não, compraria isso, compraria aquilo também, nossa. E aí eu fui e mandei para essa amiga e disse assim, menina, se eu tivesse um cartão de crédito, ele já estava estourado. E aí eu falei, glória a Deus que eu não tenho um cartão de crédito, porque eu me conheço. E há um tempo atrás, eu estava conversando com o pastor Éder, e a gente estava numa conversa, não tinha a ver com o assunto, e o Senhor mandou eu perguntar para ele assim, você serve para ser rico, pastor Éder? Porque no meu coração, eu tenho uma convicção de que talvez eu não saiba lidar com dinheiro demais. E eu não sei você, se você sabe lidar com dinheiro demais. E aí eu fui, e ele me respondeu, e passou. E o Senhor continuou ministrando no meu coração sobre isso, sobre riquezas, sobre o poder de ter, o poder de conquistar, o poder de ali comprar, o poder de passar um cartão, o poder em fazer uma prestação e trazer um livro para casa de um carro novo que você vai pagar em 10 anos para frente. Querido, não é pecado ter, tá? Eu não estou te dizendo que você não pode ter, o pastor Zaqueu disse aqui, você pode ter o melhor carro. Você pode ter a melhor casa, você pode ter o melhor de tudo. O nosso Deus é o dono do melhor de tudo. E eu não creio que o nosso Pai, nos conhecendo, vai nos dar qualquer coisa. Eu creio que Ele sempre vai nos dar o melhor do que a gente espera, melhor do que a gente imagina, bem aquilo que o Jean disse, o que o olho não viu, nem o ouvido não ouviu. Ele é capaz, e eu não estou tirando a capacidade de Deus de fazer. E aí, eu conversando com essa irmã, e aí eu perguntei a ela, qual seria o salário dos seus sonhos? E aí ela disse, deixa eu pensar. E ela começou a pensar, pensa aí no seu salário dos sonhos. Pode pensar, irmão, pensar não é pecado, pensa aí. E aí a irmã me disse assim, 10 mil? E eu falei, misericórdia, é isso tudo mesmo? Porque eu fui muito humilde, gente. Uma vez eu estava conversando com meu marido e ele falou assim, se eu tivesse 5 mil por mês, já seria muito bom, que eu pagaria todas as contas e ainda ter um dinheirinho assim, para um gasto emergencial, a gente ia poder fazer outras coisas. E ele baseou em 5 mil. E quando a irmã me respondeu que era 12 mil, eu falei, sério? Mas é isso tudo? E aí ela foi falar assim, não, mas é porque eu estudei. E o meu patrão, ele ganha 10. O chefe dela ganha 10. E aí ela falou assim, então eu acho que o meu 12 mil seria muito bom, né? Porque se eu ganhar, os 10 que ele ganha e uns 2 a mais, vai ser o que eu preciso. E ela disse isso. E aí a gente, eu não sei com vocês, mas quando eu estou conversando com ela, o Espírito Santo, ele é tão bom que ele bate aqui, bate lá automaticamente. Toma lá, dá cá. E aí eu virei e perguntei para ela assim, mas por que você queria ganhar 12 mil reais? Para esfregar na cara de alguém? Para falar assim, eu recebo 12 mil reais? Eu posso? E aí ela ficou, nossa, obrigada, viu? Não dá nem para conversar com você? E aí a nossa história continuou e a gente rendeu muito. E aí eu fui e fiz a mesma pergunta para o Toninho de tarde. Antes de vir para o curso de Libras, eu perguntei a ele, marido, qual que é o seu salário dos sonhos? E ele me respondeu os mesmos 5 mil, mas eu já sabia, ele já tinha me falado isso das contas dele.
E aí essa amiga minha tirou carteira recentemente. E eu creio que ela vai comprar o carro dela para a glória do Senhor, para ela me dar carona, né, gente? E aí, na mesma hora, o Espírito Santo de Deus começou a ministrar no meu coração sobre um carro. O Espírito Santo, ele é meio doido, né? Ele vai tocar no nosso coração de várias formas. E ele ministrou o meu coração assim. Talvez as condições dela hoje seja de comprar um carro simples, mais básico. E aí ela vai lá toda feliz e vai alcançar aquilo, comprar o carro básico que vai levar ela e trazer. Só que se chegar alguém na igreja e comprar um carro melhor do que o dela, ela pode pensar assim, não, o carro de fulano é melhor do que o meu. E aí talvez para você que tem um carro normal, o seu sonho é ter um automático. E aí você está vivendo em função disso. De ter um carro automático, para não precisar passar marcha, preocupar demais com as coisas. Só que no dia que você comprar o seu carro automático, você já vai começar a pensar ou no IPVA, que vai ser um pouco mais carinho. Aí você vai pôr na balança o valor do pneu, que não é barato. Porque o meu marido tem um golzinho, às vezes a gente fala, nossa, você gasta, hein, meu filho? Ainda mais quando é uma manutenção que a gente não estava esperando, é troca de óleo, é fluido, é não sei o quê, é pneu novo, é pneu que fura, tem que trocar. Fora abastecer, que o carro não vive sem gasolina. E aí o Senhor começou a ministrar no meu coração. E aí, quando a pessoa conquistar o carro novo, que ela tanto sonha, tanto quer, ela vai falar, mas lançou um carro novo. Eu queria aquele outro carro, esse já não está dando, já não está bom. E até quando nós seremos insatisfeitos? Insatisfeitos por quê, igreja do Senhor? A igreja do Senhor, ela voltou os olhos para as coisas passageiras, para as coisas materiais, para as coisas que elevam o nosso ego, que massageiam o nosso ego. Querido, eu um dia ainda vou chegar com um carro ali fora, meu. Não é do meu marido, não, meu. E talvez você fale assim, nossa, você conseguiu o carro que você queria. E talvez a minha afeição ou o meu semblante não vai ser o de contentamento igual eu imagino. Ou talvez quando você olhar para mim, você não vai estar feliz com a minha conquista. Porque a gente nunca está satisfeito com nada, nem com a nossa vida e nem com a vida do outro. A gente não está satisfeito com as conquistas do outro e nem às vezes com as nossas. Querida, minha amiga estudou, ela tem toda a capacidade de ganhar os 12 mil da vida dela. Mas espera aí, o salário do chefe dela é 10, por que ela vai ganhar 12? Porque o nosso coração, ele é desesperadamente corrupto. E o nosso coração está almejando coisas porque o outro já tem coisas. Porque a gente não está pensando assim, nossa, se eu contar aqui, realmente, não, 4 mil dá para mim viver bem, pagar meu dízimo, pagar minhas contas e ser feliz. Só que aí a gente olha lá no bolso do outro e a gente fala, não, mas fulano de tal ganha 20. Por que, Deus? Por que eu tenho que me contentar só com 4, se 20 para o meu irmão está ótimo? Eu devia ter a vida dele. E aí a gente olha o carro do outro, a gente olha a casa do outro, a gente olha a roupa do outro e a gente olha o celular. Tem gente que vive a vida em função de trocar o celular. Querido, você pode ter um celular? Pode. Mas não se perde só por causa de um iPhone, não. O iPhone é igual a qualquer outro celular, vai ligar do mesmo jeito. Pode ter uma qualidade melhor? Pode, gente. Mas é só uma marca. É só uma marca. E às vezes a gente está querendo tanto essa garrafa, porque ela é tão bonita, porque o outro tem essa garrafa. E eu tenho que ter a garrafa também. E o Senhor está olhando para o nosso coração e está falando, não entendeu nada. Não entendeu nada do que realmente tem valor. E aí a gente vive um ciclo de nunca estar satisfeitos. A gente vive um ciclo de que nunca está bom o suficiente, sempre falta alguma coisa, sempre o outro está melhor do que para a gente. E eu falei, Senhor, eu escrevi aqui, viu? Que o contentamento no Senhor é difícil.
Mas é difícil para mim lembrar que é difícil. Porque quantas vezes que eu estou lá em casa e falo, nossa, Senhor, mas está difícil, hein? Ser contente com o que o Senhor está me dando. Mas está difícil, Senhor, acreditar que isso aqui é suficiente. Mas está difícil acreditar, Senhor, que lá na frente o Senhor vai mudar a história. Está difícil. Porque eu estou olhando as circunstâncias ao meu redor e realmente está difícil. Mas eu estou esquecendo de olhar para aquele que é dono da minha vida, que é o dono do meu coração, que é o dono de todas as coisas. Querido, eu não sei como está a sua vida. Eu não sei nem se você já parou para pensar nisso, de como o nosso coração é corrupto e ele gosta de nos enganar. E como o nosso coração nos prega a peça de que a gente tem que ter e cada dia ter mais. Só que a vida daquelas pessoas que são insatisfeitas demais como o Senhor é como um saco furado, querido. Quanto mais você enche, menos te preenche, menos te satisfaz. Porque a gente esqueceu que a nossa satisfação e que o nosso coração devia estar em Deus. Na presença dEle, na vontade dEle, no propósito e no projeto dEle. E a gente falou, não, Senhor, mas eu tenho que ter projetos também. Eu tenho que viver a minha vida também. A gente estava na aula de Libras quinta-feira e a nossa professora contou um testemunho. E talvez é bem a nossa vida. Ela falou assim que o Senhor acordou ela, deu ela uma visão ou um sonho com uma pessoa. E ela pensou, mas eu nem vejo essas pessoas, Senhor. Eu nem tenho contato com ela mais. E aí passou 2 meses, ela encontrou com a pessoa, pertinho da casa dela. E o Senhor lembrou ela automaticamente do sonho que Ele deu a ela. E ela falou, não vou falar. Senhor, não vou falar o que você mandou. E ela falou assim que elas sentaram numa mesa e ela ficou de frente para a mulher. E o Espírito Santo ficava com ela, fala agora, fala agora. Fala agora. E aí ela falou que levantou na mesa e ela fala alto, tá, gente? E ela a presença dela é muito assim, tipo Poliana. E ela foi e falou assim, olha, fulana, Deus está te mandando dizer que Ele está com saudade do seu louvor, que está com saudade da sua canção, que está com saudade da sua presença, que está com saudade de quando você orava, de quando você cantava, que é isso. E eu falei, agora você se vira com Deus que eu não vou carregar isso não. E ela disse que falou assim, gente, agressivamente. Porque o Espírito Santo estava buzinando na orelha dela. Fala agora, fala agora, fala agora. E foi muito engraçado. E a gente riu. E a mulher virou para ela e disse assim, mas eu tenho muita coisa para viver ainda. E ela disse, o que Deus mandou te falar, eu falei. E foi embora. Passou poucos meses, a mulher sofreu um acidente, terrivelmente de carro. E foi para o hospital e ficou num estado muito grave, desenganada. E Deus falou com ela, agora você vai lá no hospital que ela está e vai colocar esse louvor aqui para ela. E ela, não vou. De novo, não vou. E por fim ela chegou no hospital, tá, gente? A gente fala que não vai, mas a gente vai. Ela chegou no hospital e o segurança não deixou ela entrar. Falou assim, o estado dela é muito grave, só pode ficar um acompanhante por vez, não pode receber visita que não é da família e tal. E ela virou e falou assim, Deus, se foi você que me mandou vir aqui, eles vão me deixar entrar. Passou poucos minutos, ela conseguiu entrar. E ela foi e colocou aquele louvor que o Senhor mandou, ainda que a figueira não floresça. Ainda que não haja fruto na vide, todavia te louvarei. E ela foi embora e a mulher morreu. Morreu. E no funeral da mulher, que louvor tocou? Ainda que a figueira não floresça. E eu estou contando isso por quê? Porque talvez no nosso coração a gente está preocupado porque a gente tem coisa demais ainda para viver. Mas a gente tem sonho demais que a gente declarou que a gente quer viver. Só que às vezes a gente está colocando tanto valor
mais nas coisas que a gente tem que fazer, e tem que ter, e tem que comprar. E a gente está falando, Senhor, eu tenho muita coisa para fazer, depois a gente conversa. Depois eu vejo essa história aí do chamado que o Senhor tem. Não, depois eu olho aí se vale a pena entrar nesse propósito ou não, Senhor. E a gente está perdendo o nosso coração. A gente se faz presente aqui no culto, a gente se faz presente ali na célula, mas o nosso pensamento está o tempo todo, eu tenho que comprar um celular novo, eu tenho que comprar um carro novo, eu tenho que fazer isso, eu tenho que fazer aquilo. E a gente vem para um ambiente de adoração ao Deus que a gente diz que a gente serve, ao nosso paizinho, ao nosso Abba, e a gente está preocupado com as coisas que a gente tem que fazer, que as coisas que a gente tem que comprar, com as coisas que o outro chegou com uma roupa nova, eu também tenho que ter uma roupa nova. E a gente tem perdido o nosso coração, igreja. A gente não tem perdido qualquer coisa, não, a gente tem perdido o nosso coração. Porque o nosso coração não está mais no Senhor, não está mais nas coisas do alto. E aí, essa amiga minha, ela é tão ótima que ela me deu mais um exemplo de vida e eu amei. Falei, vou usar aí na minha pregação. A nossa conversa está sendo uma pregação escrita, dá quase um livro ou um podcast. Ela disse que ela pediu um lanche. Quem aqui gosta de pedir lanche? Quem aqui já ganhou um brinde do lanche lá? Uma balinha, um bombonzinho, um refrizinho a mais, alguma coisinha. E ela disse assim, nossa, aconteceu uma coisa comigo que eu achei um absurdo. Eu falei, o quê? Ela, olha, faz muitos anos que eu peço lanche num lugar só. E aí, de tanto eu pedir lanche lá, eles sempre mandam um agrado, um mimo. Quando eu peço uma coca de meio litro, eles mandam de 1. Quando eu peço só o hambúrguer, eles mandam uma batatinha frita. E você acredita que eu cheguei em casa cansada da célula e a gente pediu um lanche e não veio o brinde? Não, mas eu não estou acreditando que não veio o brinde. Porque sempre vem brinde e hoje não veio o brinde. Aí eu falei, às vezes mudou o dono, né? Proibiu dar brinde. Ou às vezes o funcionário que resolveu o seu pedido não é o que resolve sempre. Tentando mediar a situação. E aí o Espírito Santo veio falar do lanche também, que ele não vai perder a oportunidade. Falei, não, Espírito Santo, isso é demais, até no lanche da irmã tem alguma coisa. E aí ele me disse assim, e quantas vezes a gente está na casa do Pai e a gente é obediente, né, Karine? Que você gosta de dizer que você escolheu obedecer. Mas a gente vive em função de um brinde, de que eu tenho que fazer alguma coisa porque você está cumprindo com o que você tem que cumprir. Quantas vezes que você acha que só porque você pregou bem, alguma coisa tem que acontecer? Quantas vezes você acha que só porque você orou bastante lá no seu tempo, eu tenho que fazer alguma coisa? Quantas vezes você acha que eu preciso te dar um brinde porque você participou do culto ou foi frequente na célula? A gente virou consumista do Senhor. A gente está achando que o Senhor é um lugar para a gente ir e Ele tem que ter uma bandeja e falar qual brinde você quer. E aí eu lembrei agora, abri uma loja no Capelinha, loja de roupa feminina, viu meninas? Cada roupinha. E aí a mulher, no início do mês, ela fez uma carteira para ser o brinde, muito bonita. Mas você tinha que comprar R$100 para ganhar o brinde. Falei, não tem R$100. E aí ela vai, gente, e posta que agora se você comprar 150 é uma bolsa. Uma bolsa. Maravilhosa, olha a sua cara, dourada. Você vai pôr no look e vai brilhar. E a mulher foi tão ousada que ela falou, quem comprar 350 vai ganhar a bolsa, a carteira, uma caneta, uma agendinha, umas balinhas. Mas é uns 6 brindes. Mas você tem que comprar 350. Na época da Black Friday, eu sigo uma escritora cristã muito boa. E ela tem umas reflexões maravilhosas.
ela é extremamente usada por Deus. Nunca sentei com ela. Ela não é minha pastora, ela é só uma escritora que eu sigo. E ela vende livros, eu tenho até alguns livros dela. E ela disse assim, que ela foi gravar um stories, e ela disse: essa é a sua oportunidade de adquirir todos os meus produtos que você sempre sonhou. E aí o Espírito Santo disse: não posta. Você não vai induzir ninguém a comprar as suas coisas desse jeito. Quem te deu o seu ministério de escritora foi o Senhor. Você não vai induzir ninguém a comprar nada desse jeito. E o que eu achei mais lindo foi que ela não postou o vídeo que ela tinha gravado, mas ela explicou a correção do Espírito Santo sobre a vida dela. E ela disse assim: gente, eu gravei um stories, eu ia postar, mas o Espírito Santo de Deus me incomodou para não postar. E ela explicou isso, né, como que era, né, a campanha que ela ia fazer para todo mundo comprar. E ela disse assim: se você não tem dinheiro, não compre. Eu ia colocar aqui, essa é a sua oportunidade única de adquirir os meus produtos com preço melhor. Só que o Espírito Santo disse para mim não fazer isso, e eu estou aqui em obediência a Ele e eu não vou falar. Se você tiver condições, compre. Mas se você não tiver, não compre. Você não precisa só de mais um livro porque você gosta da minha pessoa. E ela dizia isso. Você não precisa só de mais um livro porque foi eu que escrevi e você gosta da minha pessoa, das coisas que eu escrevo ou falo. E ela disse assim, que às vezes a gente se engana nesse ponto. Que a gente fala: nossa, mas é a minha oportunidade única de ter aquele carro. E a gente se endivida para ter aquele carro. E a gente vai viver a nossa vida lutando para pagar o carro que a gente tanto quer. E talvez, igual o pregador, você está lá louvando, morreu, você nem andou no carro direito. Talvez o Senhor te chama e você nem pagou as prestações direito. Talvez você nem andou no carro, nem viajou no carro, nem lavou o carro nenhuma vez, porque você viveu a vida tanto em função disso, que no dia que você teve, o Senhor falou: agora o seu coração não está em mim, não tem por que você estar aí. E a gente está na casa do Pai, e a gente tem acesso a muitas coisas, coisas até demais. E a gente está se tornando cada vez mais consumista, cada vez mais consumista. E a gente está colocando o nosso coração em coisas, em coisas, em coisas. E aí na hora que a gente deveria gastar um tempo com o Senhor, a gente vai falar: mas eu não tenho tempo, porque aquela coisa me tira tanto tempo. Senhor, mas eu não posso fazer, porque eu fiz um compromisso lá e eu tenho que cumprir com aquele compromisso lá. Mas o Senhor entende, né? O Senhor conhece o meu coração. O Senhor conhece tanto o meu e o seu coração que Ele falou: ei, igreja, templo da redenção, o coração é enganoso e ele é desesperadamente corrupto. Querido, a gente tem acesso a muitas coisas, mas nem tudo que a gente tem acesso é pra gente. Nem tudo que o outro tem a gente sabe ter. Por isso que eu disse do dinheiro. Talvez um dia eu vou falar: gente, alcancei meu primeiro 1 milhão. Mas Deus queira que eu não alcance nada se não for para a glória dEle, se não for através dEle. Porque todas as vezes que eu alcançar alguma coisa com os meus esforços, com a minha capacidade, eu vou valorizar mais o que eu sei fazer do que o que Deus pode fazer. Porque todas as vezes que eu me inclinar simplesmente em ter e possuir coisas, eu vou falar: não, o que Deus faz é muito pouco, o que eu faço é melhor. Porque o mundo quer colocar na nossa mente que a gente precisa. Não, você merece, você precisa. E às vezes a gente dá tanto valor a essas coisas e a gente esquece de colocar lá o nosso coração em Deus. Talvez a gente viveu até hoje em função de ter coisas. Porque aceitar Jesus a gente já aceitou. Só que o Senhor não tem sido o Senhor da nossa vida. A gente até falou que Ele seria o nosso único e suficiente Salvador e Senhor.
Só que a gente deixou o dinheiro ser o Senhor da nossa vida, a gente deixou os nossos bens ser o Senhor da nossa vida. Às vezes a gente colocou até nossa família no lugar de Deus e deixou a nossa família ser o Senhor da nossa vida. Mas está tudo certo. Mas a gente pode, pastora Karine, fazer tudo isso? Claro, igreja, a gente pode. Você tem todo o direito de fazer o que você quiser da sua vida. Só que existe um Deus que ainda está alertando a igreja dele, para que ela não se perca. Existe um Deus que ainda está falando com a igreja para que ela não se perca. A hora que mexeu, pastor Zaqueu, está 18h58, quase começando o culto da noite. E aí entra a insatisfação na nossa vida. E aí a gente começa a questionar Deus. Por que, Deus? Por que eu prego na igreja? Por que eu vou lá na secretaria? Por que eu sou obediente ao meu pastor, mesmo quando eu não quero? E a minha vida está assim, a minha vida está assado. E a vida do fulano que é desobediente, que não faz nada, está lá prosperando. Por que aquela pessoa que não serve ao Senhor, não é dizimista, está lá enriquecendo, Deus, e eu estou aqui na sua casa do mesmo jeito do que eu entrei? Por que as coisas para mim não dão certo, Deus? Por que a porta não se abre, Deus? Por quê? Por quê? Por que fulano tem? Por que eu não tenho? Por quê? E aí a gente começa a deixar que a insatisfação roube o nosso coração de adorador. A gente começa a permitir que os nossos olhos estejam tão fixos nas coisas deste mundo, que as coisas de Deus não nos satisfazem mais. Porque vir ao culto é só mais um culto. Porque um louvor onde a presença de Deus é constante, é real, é quase palpável, não é suficiente. Não, Deus, eu ainda preciso fazer, eu ainda preciso ter demais. E eu quero te dizer que do jeito que a gente está andando, nunca vai ser mesmo suficiente. Do jeito que a gente está permitindo que o nosso coração seja conduzido, nunca vai ser o suficiente. A gente nunca vai estar satisfeito com o que Deus está fazendo. E o Senhor me levou lá no filho pródigo. Eu falei, Senhor, o que tem a ver o filho pródigo? E ele disse que a gente não saiu da casa do pai, a gente não é nenhum dos dois filhos, para falar a verdade, é só por causa do contexto. O filho pródigo, ele vai pedir a herança ao pai e vai embora. Mas às vezes a pastora Karine e a igreja Templo da Redenção está sentado aqui nas cadeiras e pedindo ao pai um brinde, Deus. Uma recompensa, Senhor, para a gente permanecer aqui. E o nosso coração não está muito longe do filho pródigo. Às vezes a gente olhou para o pai e falou, não, pai, é até legal estar aqui na sua casa, bacana, né? Tem comida, tem alguém para arrumar, lavar, limpar. Mas eu queria um brinde, né? Do jeito que tá pouco. Só o Senhor sendo provedor da minha vida não está muito bom. Tem que ter um brindezinho, uma recompensazinha. E aí a gente se tornou consumista do Evangelho de Cristo. A beleza de Cristo não é mais atrativa. Não, as bênçãos do Senhor é. O processo para conquistar as bênçãos do Senhor não é mais, não. Não, é muito difícil permanecer assim certinho, na risca. E aí a gente colocou numa balança. E a gente falou, não. Mas quando o filho pródigo saiu, hein? O pai entregou. E às vezes a gente sentou no banco e a gente falou, não, Deus, está demorando o Senhor me entregar, hein? Será que a gente está pronto para receber o que o Senhor tem para nós? O pastor Éder não está aqui, mas eu vou falar dele mesmo assim, qualquer coisa a gente resolve depois. Gente, eu fiquei muito pensativa com a decisão que ele precisava tomar do emprego. Ele contou aqui. De abrir mão do sonho dele de ser caminhoneiro para estar mais presente na obra de Deus e também na família dele. E se fosse a gente? A gente ia abrir mão aí do mestrado, do doutorado, a gente ia abrir mão das nossas posses.
em razão do chamado do Senhor sobre a nossa vida, em função do propósito dele. E aí o Senhor me levou lá em Paulo, dizendo, eu considero tudo perca. Será que um dia o Senhor vai olhar para o meu coração e Ele vai falar, não, filha, hoje verdadeiramente no seu coração, você está considerando tudo perca diante de tudo que eu sou? Será que quando o Senhor olhar para o nosso coração, Ele vai encontrar quem? Quem são os adoradores? Quem são os filhos do Pai? Quando o Senhor olhar para nós, será que Ele vai nos conhecer e vai falar, não, aquilo ali realmente é meu filho? Realmente, quando eu pedi mais obediência, obedeceu. Realmente, quando eu falei, abre mão do seu serviço, abriu. Quando eu disse, ei, abre mão do seu orgulho. Abre mão da sua falta de perdão. Será que a gente está nesse nível? Será que basta a gente cantar que a gente se tornou responsável, que a chama não vai apagar? Será que basta a gente ser uma igreja avivada, cheia da presença do Espírito Santo, que se move nesse lugar, mas que quando a gente sai não tem mais presença? Eu confesso que quando o pastor Zaqueu falou sobre o véu, eu tinha uma outra percepção do véu. E eu falei, não, Senhor, será que eu tenho usado um véu diante do Senhor? E aí eu fui orar. Falei, pastor Zaqueu me deu um problema, deixa eu ir me resolver. E aí eu não sei como tem sido a sua vida com Deus, eu não sei qual é o seu reconhecimento de Deus. Se o Senhor é muito valioso, ou se Ele está equiparado com outras coisas, se Ele está na mesma balança e o mundo está pesando mais, a sua vontade está pesando mais. E aí o Senhor dizia, Karine, será que a aprovação dos homens está pesando mais? E eu falei, Senhor, me ajuda. Senhor, é muito difícil mesmo ter contentamento no Senhor. Eu não vou lá na igreja e falar, não, igreja, é fácil, pode ir. Não. Querido, às vezes obedecer à vontade do Senhor vai nos custar tudo. Às vezes Ele vai nos fazer abrir mão de tudo que a gente é, de tudo que a gente não é, de tudo que a gente queria ser. Porque essas coisas não vão nos preencher como Ele pode nos preencher. Só que a igreja já está cansada de ouvir isso, que a gente carrega algo que só o Senhor pode preencher. E aí a gente está o quê? Correndo atrás de bênçãos, correndo atrás de coisas, e mais coisas, e mais coisas. E às vezes a gente está cansado, fadigado, sobrecarregado, e a gente fala, mas onde está Deus nisso? E aí o Ale vem e fala assim, mas aí o João... Eu ia te perguntar isso, Alessandro. Por que o João não estava subindo mais e ele fica bonitinho ali na cadeira? Querido, o João tem 4 anos. E o João já sabe que ele não pode adorar o Senhor de qualquer jeito. Querido, ele falou do instrumento. O instrumento dele não sai som. Entende? É só um brinquedo. Mas nós somos um instrumento do Senhor, a qual exalamos um bom perfume. Mas nós somos aqueles que hoje encarregam a presença de Deus. Mas nós somos aqueles que dissemos, nos tornamos responsáveis em carregar algo que não vai se apagar. E aí eu fiquei pensando, Senhor, então é isso. A palavra do Senhor disse que nos últimos dias o amor de muitos se esfriaria. Sabe por quê? Porque a gente está preferindo vários outros amores do que o amor verdadeiro. A gente achou que vários outros amores vai suprir o que a gente precisa. A gente achou que a gente ter muitas coisas vai nos satisfazer, vai nos fazer uau. Mas eu não sei, pensa aí você. Quando você deita lá na sua cama, lá no seu travesseiro, lá na sua rede, lá no seu sofá, qual que é a sua preocupação? Que dia que a gente deitou lá no sofá e falou, nossa, hoje eu estou satisfeito com o que eu tenho? Querido, se você já pensou isso, vamos conversar. Deus tem que te usar para falar comigo. Porque a gente nunca está satisfeito. Nunca está bom o suficiente.
Só que esse nunca tá bom, é das coisas do mundo, dos outros amores. Eu não sei, a gente veio de um tempo onde se falava muito aqui que Jesus é suficiente, que a presença de Deus é suficiente, E aí a gente falou, ei, está sendo suficiente só para quem está pregando. Está sendo bom só para quem está pregando, para quem está cantando, para quem está ministrando. Só que aí as canções não são de quem está aqui ministrando louvor. É alguém que um dia teve lá um momento com Deus e falou, opa, essa nota vai dar like. Não, essa nota, não, vai ser aprovada essa canção pelos homens, a igreja vai pular. Só que o Senhor não está atrás de uma igreja que pula. O Senhor não está atrás de uma igreja que se mostra algo que não é. O Senhor não está atrás de um louvor bonito, de notas perfeitas. O Senhor está aqui buscando aquele que carrega a presença, aquele que segura o violão, aquele que segura o microfone. Querido, se tirar o meu microfone, quem que eu sou? Se tirar os 20 minutos de oração da sua igreja, quem você é? Se tirar a bateria, quem o baterista é? Se tirar o teclado, quem o tecladista é? Se o Senhor falar, não vai ter mais canção, quem a gente é? Quem a gente é em Deus, igreja? Aonde está o nosso coração? Aonde a gente colocou o nosso tesouro? O que a igreja de hoje tem valorizado? Querido, o ano de 2024 é profético. Glória a Deus, é profético. Mas espera aí, a gente é o mesmo. Não é, pastor Zaqueu? A gente é o mesmo. E aí, você? E aí, Karine? O que você vai fazer para 2024 ser o ano profético? O que você vai buscar para 2024 se realizar? Porque depende de mim. Depende de você. 2023, para mim, foi um ano de crise. Eu disse aqui várias vezes, e eu ainda estou em crise. Só que eu escolhi uma coisa. Falei, Senhor, eu não vou planejar nada. Querido, faça seu projeto de vida, tá? Fica à vontade, deixa Deus te usar lá. Faça boas escolhas. Ano passado, né? Dezembro do ano passado para esse ano, o meu único projeto eu não escrevi no papel. Eu falei, Senhor, a única coisa que eu vou fazer é ler a Bíblia toda. Mais nada. É o meu propósito. Ler a Bíblia toda. É só eu e você. E eu terminei em novembro. Era para mim ter terminado lá para outubro. Mas teve dias que eu falei, nossa, vou ler hoje não. Vou fazer outra coisa. Nossa, mas essa parte de genealogia, né, complicada, não sei quem gerou não sei quem. Mas eu concluí, para a glória de Deus. Quem ganhou alguma coisa? Eu. Mudou alguma coisa na vida de quem? Na minha. Aí se você vier me perguntar alguma coisa, eu falar, não lembro. Onde que está escrito? Querido, eu não sei tudo que está escrito aqui. Mas eu tenho certeza que eu contemplei momentos na presença de Deus, conhecendo quem Ele é, vendo Ele. Vendo na palavra dEle a santidade dEle, a beleza que existe nele. Esse é o Cristo ao qual servimos. A gente tem uma promessa de uma vida eterna. Mas se a gente não está disposto a passar essa vida aqui com Ele, como que a gente vai passar a vida eterna para Ele, por Ele? Se a gente não está disposto a conhecer Ele aqui, como a gente vai chegar diante dEle e Ele vai dizer que nos conhece? Se aqui a gente não dá importância para a palavra dEle, para a instrução dEle, para a vontade dEle, o que a gente vai fazer na glória com Ele? A gente já sabe que os anjos ficam cantando santo, santo, santo. Mas e eu? O que a igreja de Deus tem cantado nos últimos dias? O que a igreja de Cristo tem vivido nos últimos dias? Nesses últimos dias. Eu não sei quando Ele vai nos buscar.
Eu não sei qual que é o maior desejo do seu coração, porque talvez você vai pensar e falar, o maior desejo do meu coração não é que Maranata, hora vem Senhor Jesus. Não, eu tenho outros desejos. Talvez a dureza, vamos pôr a dureza para ficar mais bonitinho, do nosso coração está nos colocando bem distantes dele. Estando dentro da igreja. Carregando uma Bíblia. Carregando um título de crente, uma saia de crente, uma veste de crente. Mas aí eu fiquei pensando, é verdade, pastor Zaqueu. Talvez a gente está com véu e não sabe. Talvez a gente decidiu que a gente vai colocar um véu para que as pessoas achem que a gente é alguma coisa, que ainda tem alguma coisa, que ainda resta alguma coisa. Mas o Senhor não está chamando a igreja para viver de aparência. O Senhor nessa manhã está chamando uma igreja que vai colocar o seu coração verdadeiramente nele. O Senhor está chamando uma igreja que vai falar, ei Senhor, eu sei que eu posso ter o melhor dessa terra. Mas espera aí que eu quero ter o melhor do céu. Dessa terra é pouco. Espera aí, Senhor. Orar meia hora está pouco. Espera aí, vou orar mais um tiquinho. Ser levita só na igreja, louvar só na igreja está pouco. Vou louvar no meu quarto, vou louvar no meu carro, vou louvar no meu trabalho. Querido, não há um minuto certo. A gente se acostumou com o louvor da nossa igreja, que é 30 minutos. O Glauber, tão bonitinho, fez assim para o Alessandro, que a hora já tinha passado. Aí o Glauber vai e puxa um outro louvor. E o Alessandro olhou assim. Eu vi, não sei se a igreja viu. Querido, o Senhor está à procura dos verdadeiros adoradores. Coloque sobre seus pés. O Senhor está à procura de uma igreja que vai ser completamente satisfeita nele. O Senhor está à procura de uma igreja que vai colocar verdadeiramente o seu coração para a obra dele, para o reino dele, para o governo dele. O Senhor está em busca de uma igreja que vai orar sem cessar, que vai clamar, Maranata, Maranata, até que Ele venha, até que Ele se manifeste, até que Ele habite em nós verdadeiramente. O Senhor não está procurando uma igreja para Ele passar, passa Jesus, não. Ele está procurando uma igreja que Ele vai falar, ei, vou habitar aqui, porque não. A minha igreja entendeu quem eu sou. E é isso. O Senhor não quer que a gente entenda muitas coisas do mundo, não. Ele quer que a gente entenda quem Ele é. Qual é a santidade dEle, qual é a beleza que existe em Cristo Jesus. E eu não sei para você, mas Ele já fez, igreja. A gente colocou o nosso coração de que Ele tem que fazer, mas Ele já fez, Ele já se entregou por nós. Ele já morreu por nós. Ele já declarou a palavra dEle ao nosso respeito. Ele já fez. Mas eu não sei, fecha seus olhos aí, vamos aqui ter um momento com Deus, assim. Coloca seu coração aí diante dEle. Mas eu quero que você seja sincero consigo mesmo. Porque aquilo que a gente valoriza guia o nosso coração. A gente disse um dia que a gente morreu para o mundo. Mas e por que as coisas do mundo têm tanto valor para nós? Querido, o que está te impedindo de valorizar Deus de verdade, dele ser o seu tudo? Não, peraí, qual valor Deus tem para você? A gente é um espelho de tudo aquilo que a gente tem. O que a gente tem? Oh, Jesus. Oh, Espírito Santo de vida. Toma liberdade em nossos corações, Pai. Toma liberdade em nosso meio, Deus.
Coloca o nosso coração diante de Ti, Jesus. Coloca o nosso coração diante de Ti, esquadrinha os nossos pensamentos, Deus. Sonda-nos. O Senhor já nos conhece, Deus. Mostra-nos quem somos. Nada mais, nada além de Ti. Só quero a Ti. Nada mais, nada mais, nada além de Ti. E uma vez eu coloquei os meus olhos em Ti, e nada mais me satisfaz. E uma vez eu coloquei os meus olhos em Ti, nada mais me satisfaz. Só quero a Ti e nada mais, e nada mais, nada além de Ti. Só quero a Ti e nada mais, nada mais, nada além de Ti. Uma vez que eu coloquei os meus olhos em Ti, nada mais me satisfaz. Aleluia. Querido, a gente vai para casa. A gente pode pensar e refletir. Mas eu te convido a colocar os seus olhos no Senhor até que verdadeiramente nada mais satisfaça o seu coração como Ele. Não é pecado, não me leve a mal, não é pecado ter coisas. Mas é pecado quando as coisas nos roubam de Deus, roubam o nosso coração do propósito e da vontade dEle. Querido, você pode ser milionário. Desde que o seu milhão não impeça você de servir a Deus, está tudo certo. Desde que no dia que você for posto à prova, você não fale assim: ah, não, Senhor, abri mão de 1 milhão. O pastor Zaqueu disse que Abraão foi sacrificar Isaac, o seu filho. E eu não creio que Abraão foi questionando, ele pode ter ido pensativo. Mas imagina se o coração de Abraão tivesse tanto no seu filho e ele falasse: não, Deus, meu filho não, escolhe outro. Talvez na nossa vida está assim, a gente está sendo posto à prova para ver o que pesa mais na balança do nosso coração. Mas não se engana, não. Tudo que tem aqui vai passar. Tudo. A pastora Karine vai passar. Tudo vai passar. As paredes dessa igreja vai passar. Daqui uns dias o ventilador não presta. As coisas daqui, elas vão perder o valor. Mas na nossa vida a gente tem que lembrar quem é o nosso único e suficiente Salvador. Querido, quem é o dono da sua vida? Quem é o dono do seu coração? É a resposta que Deus está pedindo de você. Se você ficar em dúvida, ainda tem tempo. Analisa. Mas não permita que nada nesse mundo, nada, roube o Senhor. Roube a presença dEle. Rouba o valor que Ele tem. Amém? Deus, em nome do Senhor Jesus, ó Pai, obrigado por essa manhã. Obrigado por esse culto. Continua ministrando ao nosso coração, Pai. Nos direciona, fala conosco. Talvez alguém aqui não entendeu, mas eu sei, Espírito Santo, que você tem o poder de falar ao nosso coração de uma forma que a gente entenda. Em nome de Jesus, abençoa cada família aqui, cada pessoa, cada casa. Que o nosso coração venha encontrar satisfação em Ti. Que a gente venha reconhecer que o Senhor é aquilo que a gente precisa. Que o Senhor é valioso demais diante de todas essas coisas passageiras. Que venhamos colocar o nosso olhar em Ti verdadeiramente. E
que a tua bondade venha sobre as nossas vidas todos os dias. Que o amor de Deus Pai, que a graça de Jesus, o seu Filho, e que a doce comunhão do Espírito Santo esteja sobre nós todos os dias. E a igreja aplaude e glorifica ao Senhor. Nada mais.